Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu acredito que nós, desde ontem, estamos falando sobre o processo de nós desconstruirmos as sutilezas da nossa vida para deixarmos que o Espírito Santo nos governe integralmente. Quantos concordam? E eu quero tentar colocar mais uma pedra sobre esse lugar que os nossos irmãos edificaram até aqui sobre Cristo. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda ou séquito do seu manto enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e toda a tua iniquidade foi tirada, e extirpado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glória a Deus. Antes de nós continuarmos, eu quero apresentar 2 pessoas muito importantes para mim, que estão aqui: a minha esposa Josi e o meu filho Arthur Henrique. Isso, vem cá, Arthur. Vem cá. Amém. Quer falar alguma coisa? Não? Tudo bem? Então tá. Glória a Deus. Essa é a minha amostra grátis. Depois, glória a Deus. Então, talvez esse seja um dos textos mais complexos em se tratando de entendimento profético que eu conheça, porque ele literalmente tira Isaías da terra e ele insere Isaías no céu. Ou seja, ele na verdade não atrai o céu para a terra, mas ele entende as questões relacionadas ao céu, os valores, princípios, aquilo que movimenta, que regimenta, que estrutura, que fundamenta o céu, e ele consegue entender isso de acordo com alguns elementos aqui que precisam ser interpretados. A primeira coisa que me deixa muito espantado é que ele se viu como templo. Perceba que ele viu a glória de Deus invadindo aquele ambiente, e essa glória, ela era tão extensa, ela era tão infinita, que ela emanava justamente para o profeta, a ponto de que ele não sabia mais qual era a distinção ou a diferença entre aquilo que ele era e aquilo que era o Senhor. Não havia mais divisão entre aquilo que ele significava e aquilo que o Senhor significava. Agora é importante dizer que quem fez essa conexão entre o céu e terra como o verdadeiro sumo sacerdote e intercessor foi Cristo por meio do seu sacrifício. Mas de forma simbólica Deus permite que Isaías se veja nesse lugar como parte do templo, ou como se ele fosse o templo, justamente para explicar que um dia essa presença habitaria dentro dos homens. Não apenas repousaria sobre eles, mas habitaria e os habilitaria para uma movimentação e para um funcionamento diferenciado.
daquele que ele tinha experimentado até o presente momento. Incrível que do capítulo 1 até o capítulo 6, você vai perceber uma linguagem profética totalmente diferente daquilo que você percebe do capítulo 6 em diante, tornando Isaías um dos maiores profetas messiânicos, que trouxe muitas revelações profundas acerca da vinda do Messias, acerca de quem ele era, acerca de como ele se movimentaria, muitos indícios que são claros, que são evidentes por conta do seu ofício. E é interessante que agora ele se vê parte, ou ele se vê integrante disso. Mas o que eu quero tratar com você nessa manhã é sobre o nosso processo de desconstrução das bases humanas. Porque a partir do momento que você vai se aproximando desse lugar que emana a glória de Deus, as áreas da nossa vida que estão em debilidade, que estão vulneráveis, que de alguma forma estão despreparadas, ou desalinhadas, ou desabilitadas para a conclusão do propósito, elas se tornam latentes. Então por isso que muitas vezes nós nos ocupamos de tantas coisas e colocamos o nosso coração muito mais naquilo que nós fizemos, muito mais naquilo que nós temos, do que efetivamente naquilo que nós somos, e nós não passamos por uma transformação ou uma reforma essencial do nosso ser. Porque é muito mais fácil você lidar com coisas externas do que coisas internas. E quando Deus começa um processo na nossa vida em que Ele abala aquilo que é abalável, para que o inabalável ele seja estabelecido, ou seja, quando Ele retira as coisas que são rasas, superficiais e que nos dão uma aparência, para estabelecer coisas que são interiores e que nem nós mesmos percebemos que estão dentro de nós, este é um processo muito doloroso. Este é um processo de desconstrução de dentro para fora. Esse é um processo em que nós vamos ter que arrancar de dentro de nós coisas que nos impedem de avançar. E erroneamente nós pensamos que isso é um quadro individual. Não. Se nós fizermos uma leitura hoje, nós vimos milhares de pessoas correndo para os treinamentos de desenvolvimento humano, porque as pessoas estão perdidas acerca da referência que têm sobre si mesmos e precisam buscar uma resposta para as suas existências. É quase um processo ontológico, é quase um processo existencialista. Quando Adão cai da graça, quando ele cai diante da presença do Eterno, o Senhor o chama pelo nome e diz: Adão, onde tu estás? Mas você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Óbvio que diante da sua onisciência o Senhor sabia exatamente onde Adão se encontrava, mas Adão estava perdido em relação às suas referências. Ele havia se despersonalizado e por isso ele estava perdido. Essa pergunta não é apenas geográfica no sentido de localização, mas é uma pergunta acerca do ser, da construção interior de Adão. E muitos de nós estamos assim, ainda estamos tentando melhorar a nossa natureza adâmica, aprimorar a nossa natureza adâmica, do que viver sob a ótica de um espírito vivificado agora pelo Cristo ressuscitado. Ontem, de uma forma muito especial, o Fábio, ele trouxe uma revelação muito importante quando Lázaro sai para fora e ele sai envolto em todos aqueles tecidos, em todos aqueles panos. Isso representa uma igreja que ainda não tem consciência de que está ressuscitada em Cristo, uma igreja que não tem consciência de que o seu espírito foi vivificado, que foi trazida debaixo do império e do governo da morte para um lugar de vida e de uma vida em abundância, em que todas as áreas da vida encontrarão integralidade e plenitude e serão uma só com Ele. É que nós temos uma percepção hoje, nós discipulamos as pessoas para que elas se pareçam com Cristo, quando na verdade nós deveríamos discipulá-las para que elas tivessem um encontro com o Cristo ressuscitado. Porque não é tão importante somente o fato de você ter Cristo em você, porque Cristo em vós sim é a esperança da glória, mas nós precisamos começar a desenvolver uma consciência de que agora nós somos um só no Cristo, e agora nós funcionamos nele também. É uma fusão, uma integração, uma simbiose, em que você não consegue mais ver a diferença entre um e outro, e é exatamente isso que Isaías consegue ver. Ele consegue ver uma integração entre ele e Deus, entre ele e o Eterno. E aí Deus não vai lidar de forma rasa com as nossas debilidades. Deus não vai lidar de forma rasa com as nossas fraquezas. Deus
ele tem um projeto de desenvolvimento sobre as nossas vidas. E ele pretende tocar exatamente nessas áreas. E quando ele vem então com essa tenaz, com essa brasa viva, e ele toca na boca do profeta, é porque ele estava preparando Isaías para o seu ofício. Porque afinal de contas ele liberaria oráculos, decretos, sentenças que movimentariam aquela nação para que ela se enquadrasse ou ela se adequasse ao seu tempo e à forma que o Senhor estava lidando e estava trabalhando. Então nós sabemos que a boca fala do que está cheio o coração. Até aquele momento do capítulo 6, Isaías liberou muitas palavras no campo natural, no campo humano, no campo racional. Ele estava um pouco misturado. Sabe quando Pedro ele tem uma revelação de quem é o Cristo, e Jesus o chama primeiramente de Simão Barjonas, depois o chama de Simão Pedro e depois somente de Pedro. Eu acredito que seja um processo da nossa natureza. Nós tínhamos uma velha identidade adâmica e depois nós ficamos um pouco água, um pouco vinho, nós ficamos um pouco misturados sobre aquele pé que está no céu e aquele pé que está na terra, entre uma natureza adâmica que ainda está sendo aperfeiçoada, aprimorada, mas também uma nova natureza em Cristo, até que de fato Cristo ele nasce através de nós. Então precisava que fosse tocado exatamente no lugar em que seria usado para o cumprimento do propósito individual e coletivo. Quando nós transitamos por situações de caos, de crise em nossa vida pessoal, em nosso ministério, muitas vezes nós nos trancafiamos no isolamento e achamos que aquilo diz respeito somente à nossa vida, mas nós precisamos buscar discernimento no Espírito para entender se esse processo que nós estamos transitando, ele diz respeito somente à nossa natureza, mas ele está comunicando algo que está acontecendo para a igreja de Cristo. Porque quando eu recebo a Cristo, eu perco uma palavra chamada individualismo e eu ganho uma identidade coletiva. Eu passo a fazer parte de algo muito maior do que a mim mesmo. Então quando eu interpreto as coisas, eu não posso interpretar a partir do meu ângulo de visão, apenas a partir do meu aspecto de enxergar a vida, mas eu preciso pedir para que o Espírito da profecia amplie a forma com que eu enxergo, para que eu consiga ver coisas que eu não vejo. Eu consiga enxergar detalhes que antes eu não enxergava. E aí eu começo a me movimentar de uma forma diferente. E a Bíblia diz que depois disso, depois de tocar nos lábios, Isaías ouviu uma voz, a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você sabe que pouquíssimas vezes a Trindade se reúne para fazer decisões e que ficam claras, explícitas na palavra. A primeira delas acontece em Gênesis, quando eles decidem: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, amém? E agora ele ouve novamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles decidirem ou eles escolherem entre eles quem encarnaria para trazer o plano da salvação. E ele está tão integrado com a eternidade, que ele sai do Cronos, ele passa pelo Kairos, ele ultrapassa o Aion, que são as eras, e ele entra no Olam, que é a eternidade, e ele compreende o processo integral do plano. E nesse lugar ele ouve os três decidindo sobre como eles iriam se movimentar. E ele acha que a conversa é com ele: a quem nós enviaremos? Quem há de ir por nós? E ele diz: eu, envia-me a mim. Mas ele não diz isso porque ele é presunçoso. Ele diz isso com base naquilo que ele estava vendo. Quando ele diz envia-me a mim, é porque ele não estava vendo somente Jesus. Quando nós falamos que Isaías é o profeta messiânico e que ele aponta para a vinda do Messias, nós às vezes limitamos a profecia de Isaías somente ao nascimento do filho. Mas ele estava vendo o Cristo ressuscitado. Ou seja, ele estava vendo cada um de nós nascidos de novo da água e do Espírito, integrados uns aos outros em movimentação e funcionamento, tendo como base a pessoa de Cristo. Então quando ele diz envia-me a mim, ele está dizendo envia-me porque eu entendo que eu sou o corpo. Ele estava vendo o futuro.
ele estava vendo que era a igreja que seria comissionada e habilitada para uma transformação e para um avanço, como uma colônia do reino de Deus estabelecida na terra, um lugar de expansão das verdades relacionadas ao céu. Agora, Isaías capítulo 6, versículo 1, alguns teólogos dizem que ela fala do verdadeiro e genuíno arrependimento. Eu acho que talvez não seja tão importante nós falarmos de coisas muito etéreas, muito além da nossa realidade, mas nós falarmos de coisas que são de fundamentação da nossa verdade, fundamentação daquilo que nós professamos, sobre o que nós acreditamos. Nós vimos o Ângelo aqui fazendo perguntas. Você chega num determinado lugar e ouve alguém dizer: bom, nós aqui temos a teologia do reino, mas não sabe de fato e de verdade o que o reino significa, não sabe exatamente como se movimentar dentro disso. Eu acredito que hoje nós vamos precisar reavaliar alguns dos fundamentos, porque muitas coisas que nós dissemos que são bíblicas, na verdade elas são dogmáticas e humanistas, porque elas foram construídas com base nos nossos achismos, nos nossos valores e princípios filosóficos, psicológicos, antropológicos, mas não escriturais. E nós vamos precisar mergulhar de novo nas escrituras para conhecer determinados aspectos da nossa vida, mas sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir ter o entendimento e a revelação precisa do que isso significa para nós. Você entende isso? Há uma responsabilidade sobre nós. Entretanto, aqui diz que para ele ser um só com Deus, ele precisaria ser transformado na sua natureza. E quando nós falamos de sermos transformados na nossa natureza, nós achamos que talvez um gel no cabelo, um terno e gravata, uma Bíblia debaixo do braço, meia dúzia de versículos bem decorados, fazer parte de um ministério, ter uma carteira de membro de uma denominação evangélica, estar institucionalizado dentro de uma entidade, isso signifique realmente ser novo nascido. Talvez isso signifique para nós sermos somente evangélicos, fazermos parte de uma cultura cristã que se movimenta, de uma massa que se movimenta, mas ainda não é aquilo que nós precisamos de fato e de verdade ter como entendimento para nós nos fundamentarmos e nos movimentarmos. Porque esse novo nascimento ele vai produzir em nós uma revolução radical nas nossas vidas. E talvez nós achemos que isso aconteça lá no primeiro dia em que nós levantamos a mão e confessamos publicamente que agora Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Não, ali você dá o start, porque Cristo disse a Nicodemos: importa que você nasça da água e do Espírito. Da água você nasce instantaneamente, quando você decide no seu coração e confessa com a sua boca. Entretanto, com o Espírito, você precisa nascer diariamente, porque o Espírito é fogo, e ele prova e ele queima, e todas as impurezas da nossa vida, elas serão peneiradas, para que somente aquilo que de fato e de verdade importa para o cumprimento do propósito, seja estabelecido. Eu não sei se nós entendemos o fato de que Jesus disse que nós precisaríamos perder a nossa própria vida, para abraçar uma nova vida que ele tem para nós. Portanto, nós não temos mais direito de escolha, mas agora a escolha que nós temos é de nós nos sujeitarmos ao processo e ao tratamento do Espírito, ou seja, nós nascermos do Espírito todos os dias, e isso significa nós sermos levados como ovelha ao matadouro para sermos sacrificados diariamente, onde o caráter de Cristo é gerado em nós e nós vamos nos tornando um só com Ele. É inadmissível que um pastor entre em depressão, é inadmissível que um pastor pense em suicídio, é inadmissível que um pastor tenha burnout, é inadmissível que um pastor passe por crises emocionais. Saiba que todos esses processos, eles estão cooperando para matar a natureza adâmica que ainda resta e gerar o caráter do Cristo ressuscitado nas suas entranhas e prepará-lo e desenvolvê-lo para a plenitude do propósito, para que aquilo que o Senhor estabeleceu na eternidade acerca de você, como uma identidade vocacional, seja impartida com seu espírito e você seja dilatado a ponto de entender que você não tem mais vida, mas como Paulo disse: já não mais vivo eu, mas Cristo agora vive em mim. É disso que nós estamos falando. Repita comigo: revolução radical. E ele toca com uma tenaz na sua boca, ou seja, a porta por onde o propósito seria estabelecido.
você vai ser tocado exatamente na porta por onde o propósito for estabelecido. Nós falamos com muitos empreendedores missionais, mas que em um determinado momento das suas vidas decidiram construir um império pessoal e não tiveram uma mentalidade transformada de provedores para o reino. Essas pessoas quebraram. Era Deus tocando exatamente na porta que iria estabelecer o propósito. Entenda que o Senhor não vai lidar de forma rasa com essas áreas, porque nós não podemos ser profetas desalinhados e almáticos. Repita assim comigo: eu preciso de uma desintoxicação. Então, no capítulo 6, como nós lemos, acontece algo que talvez Isaías não esperava. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor. O Senhor vai tocar nas nossas bases de estimação. O Senhor vai tocar nas nossas zonas de conforto. E particularmente eu detesto essa expressão zonas de conforto, porque para mim uma zona de conforto é eu estar lá em Fortaleza, numa rede, tomando uma água de coco com uma brisa na cara. Mas você não pode chamar uma área de conforto um lugar que você escolheu fugir, para fugir do propósito de Deus e não se submeter ao processo e ao tratamento para que o Senhor te habilite para o propósito. Nós estamos tracejando linhas de fuga para fugir do processo de treinamento, de capacitação e de ativação interior que precisa acontecer de dentro para fora. Será que Isaías não passou por esse processo em ter que lidar com as áreas de estimação da sua vida, as áreas de estimação da sua trajetória? Será que hoje nós teríamos coragem de abandonar, por conta da nossa idolatria ministerial, por conta da nossa idolatria da carreira, algumas posições que para nós são posições importantes para voltar ao lugar de treinamento e de capacitação e se submeter à dor? Porque nós, como seres humanos, nós temos uma grande resistência à dor. Quando você vai abraçar alguém, por exemplo, que está com o braço machucado, a primeira coisa que essa pessoa faz é justamente se encolher para que ela não receba o abraço naquela área que está ferida. Porque nós temos uma resistência a permitir que se toque nas áreas vulneráveis da nossa vida. E é justamente esse lugar que o Senhor está nos conduzindo. Ele como sacerdote, mas como um profeta estadista, ele tinha acesso a vários lugares, mas quando morre o rei Uzias, e aí começa então uma situação de contravenção política, de uma questão da dinastia familiar, do processo de um novo rei tomar o comando. Todas essas circunstâncias fazem com que ele fique apavorado e o único lugar que ele tem para correr é para o templo. O Ângelo acabou de dizer, sabe de uma coisa? Quando as coisas ficam apavorantes do lado de fora, nós queremos correr para coisas que massageiem a alma, para coisas que anestesiem o nosso ego, que de alguma maneira aliciem as nossas emoções, que tentem acalmar o nosso pensamento, que tentem de alguma maneira fazer com que haja uma dormência nos nossos sentimentos. Mas o fato é que nós precisamos enfrentar a dor, enfrentar o dia mal, colocar a nossa cabeça de maneira madura diante daquilo que o Senhor está construindo para as nossas vidas e fazermos o caminho inverso que nós faríamos. Quantos me entendem nisso? Ele corre para o templo. E a relação com o rei, de alguma forma, racionava a sua movimentação profética. Sabe o que acontece conosco? Nós ainda estamos preocupados com as estruturas, nós ainda estamos preocupados com os métodos, nós ainda estamos preocupados com os sistemas, nós ainda temos um discurso que bate em situações, em funções, em estereótipos, e nós estamos nos perdendo e nos distraindo daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental e daquilo que precisa ser construído. Sabe o que acontece conosco? Nós muitas vezes temos lugares em que nós estamos confortavelmente adequados e nós precisamos fazer então uma manobra interior para sair desses lugares. E nós não temos força e vigor para fazer essa manobra interior e sair desses lugares que para nós são lugares confortáveis, são lugares aprazíveis, são lugares de delícia, lugares que nós
confortavelmente construímos para edificar o nosso chamado e o nosso ministério. Muitos de nós hoje estamos desalocados da nossa identidade vocacional, nós não estamos conseguindo fluir naquilo que nós fomos chamados, nós não estamos conseguindo viver a plenitude do propósito que foi estabelecido sobre as nossas vidas, porque nós não queremos abandonar aquilo que é a nossa zona de conforto, os nossos estágios de conformismo. E isso vai limitando e vai racionando a nossa movimentação. E você sabe de uma coisa, nós recebemos uma infinidade de palavras proféticas. Você vem para um ambiente como esse e você vê homens alinhados com o céu, liberando palavras e decretos e sentenças que você sabe que estão virando a chave na sua vida, mas começa uma luta interior entre a alma e o espírito, porque Cristo diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e você acaba tendo uma propensão para as coisas da carne, e você diz: não, vai dar muito trabalho para sair de onde eu estou, vai ter muito trabalho para empreender uma coisa diferente, vai ter muito trabalho para mudar a minha mentalidade, vai ter muito trabalho para mudar o meu discurso, vai ter muito trabalho para mudar a minha movimentação, vai dar muito trabalho para mudar a funcionalidade. O fundamento que eu construí até agora era um, se eu disser que é outro, as pessoas, eu vou perder gente, e eu começo então a entrar num conflito, e para não entrar num conflito, eu vou abortando o recado profético que está sendo liberado sobre a minha vida. Nós estamos com os ouvidos cobertos. Às vezes, hoje existe uma palavra em moda que se chama resiliência. A capacidade que você tem de passar por uma situação de crise e sair do outro lado melhor do que quando você entrou. Mas talvez o processo de resiliência, ele te mude, porque ele vai mudar a sua rotina, ele vai mudar talvez alguns dos seus hábitos, ele vai mudar alguma coisa relacionada ao seu dia a dia, ao seu cotidiano, mas não vai te transformar de verdade. Porque muitas vezes o que está dando base para a nossa resiliência é a nossa resistência. E resiliência e resistência são coisas completamente opostas. Você pode ser uma pessoa resiliente e ser altamente resistente. E você vai passar por inúmeras situações vexatórias, humilhantes, vergonhosas. Você vai perder base, estrutura, você vai perder coisas que estão ao seu derredor, e você ainda vai permanecer firme em coisas que Deus já disse para você mudar há muito tempo, mas você é teimoso e fecha o coração e não permite que o Senhor adentre a esses lugares. Nós estamos resistindo ao Senhor. Nós não estamos resistindo a uma denominação, nós não estamos resistindo pessoas, nós não estamos resistindo situações, nós não estamos resistindo ambientes, nós talvez estejamos resistindo ao Senhor. E eu quero lhe dizer uma coisa: eu nunca vi alguém entrar numa guerra com Deus e sair ganhando. Nós vamos destruir a nossa vida enquanto nós somos resistentes, porque o nosso ouvido parece que está coberto e nós não estamos conseguindo ouvir. Sabe de uma coisa? Eu tenho percebido que muitos homens realmente têm sido resilientes e não resistentes. Eles têm sido transformados durante o processo, não apenas mudados. Eles passam pelas situações e eles realmente se transformam naquilo que o Senhor estabeleceu para a vivência do propósito. Mas deixa eu explicar algo para você. Remanescentes se tornam precursores. Repita comigo: remanescentes se tornam precursores. Todos nós que fomos submetidos a processos muito terríveis, em que nós quase lidamos com o aspecto da morte, quando nós passamos por esse processo, nós nos tornamos precursores de uma nova bandeira que estará sendo levantada em relação ao propósito. Porque nós sobrevivemos, nós passamos por todo esse processo, conservando dentro de nós o tesouro que é excelente em vaso de barro. Nós conseguimos transitar por esse processo e passar pelo outro lado, preservando aquilo que de fato e de verdade precisava ser preservado. Jesus no Getsemane,
como o Dr. Rodrigo falou ontem no fórum à tarde, ele passou por um processo de hipohidrólise, ou seja, ele transpirou sangue. Você sabe o que isso significa? Que antes de derramar sangue na cruz, ele derrama no jardim. Isso significa que antes de reposicionar o homem, ele devolve o ambiente. Onde o primeiro Adão caiu, ele diz: eu estou dando para você um ambiente para que você se desenvolva, mas você não vai se desenvolver no campo da alma. Eu não tenho aqui nenhum disparador, nenhum input que vai fazer uma lavagem cerebral em você e vai mudar o seu mecanismo de sentimento e de emoção, ou de mudança de mente, de pensamento, de forma manipulativa e almática. Não, aquilo que precisa ser feito em você é uma ação verdadeira do Espírito Santo. Deixa eu explicar. Quando Cristo está orando no Getsemane e ele transpira, ele faz com que sangue saiam dos seus olhos, ele faz com que sangue saiam das suas mãos, dos seus ouvidos, dos seus poros, da sua boca, do seu nariz. Isso fala dos sentidos da alma. O corpo de Cristo estava sendo consagrado. E quando nós entendemos que em Efésios capítulo 1 diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo, nas regiões celestiais, está dizendo, quando você nasce de novo da água e do Espírito, e você se submete aos processos de purificação para se preparar ao propósito, você agora não tem mais uma leitura almática dentro dos 5 sentidos da alma, mas a sua leitura, ela é espiritual. Ou seja, o corpo de Cristo estava sendo consagrado ali pelo sangue, que era o DNA de Deus, que estava sendo agora aspergido pelos poros de Yeshua. Então quando ele toca, ele está dizendo: agora você não vai tocar mais as coisas de uma forma almática para percebê-las, como se você estivesse tateando como um cego num ambiente desconhecido, mas agora você vai tocar as coisas com certeza. Você não vai mais ouvir de acordo com a sua alma somente aquilo que a sua alma deseja ouvir, aquilo que o seu ego deseja aprender, aquilo que alicia a sua alma, mas os seus ouvidos estarão sintonizados numa frequência tal que a profecia será liberada da eternidade, e você terá uma compreensão clara daquilo que Deus está dizendo ao seu coração. Você não verá mais com os olhos humanos e naturais, de acordo com as circunstâncias, ou uma leitura rasa da realidade, mas seus olhos serão aguçados para que você veja profeticamente como um vidente e enxergue além do seu tempo e o propósito integral de Deus. Você não vai mais sentir cheiro de coisas humanistas, você não vai mais se perceber pelo olfato de coisas da terra, mas o seu olfato, ele sentirá o perfume verdadeiro da adoração genuína, que sobe como incenso suave diante do Pai. A sua boca, ela não liberará mais palavras almáticas, fruto das suas dores e feridas emocionais, mas ela vai estabelecer no campo do Espírito decretos proféticos que vão transformar ambientes. Ele está nos levando para esse lugar. Mas nós não podemos estar indiferentes à voz profética. Quando Eliseu, ele foi envergonhado pelas crianças que passavam e chamavam ele de calvo, seria muito ridículo e muito iracundo o homem da envergadura de Eliseu clamar para que as 2 ursas viessem. Não! É porque a palavra que foi liberada pelas crianças foi: sobe calvo, sobe calvo. Eles estavam dizendo: assim como o profeta que estava sobre você subiu, sobe também, porque nós estamos desvalorizando aquilo que você está dizendo, nós não estamos nos importando com aquilo que você está falando, nós não queremos ouvir o que você tem a contribuir. Fique quieto. Por isso as 2 ursas vêm e elas devoram os meninos. Ursa significa um poder maternal. E Isaías libera um oráculo profético no capítulo 9, versículo 3, dizendo que meninos governariam. Quando a ursa engole os meninos, isso significa uma igreja maternal que adula as pessoas na necessidade, mas não os desenvolve para o propósito, e se alimenta da infantilidade do coração daqueles que deveriam dar ouvidos à voz profética. Nosso coração está fechado. Nosso coração está fechado.
É uma geração que desdenha a profecia. Você sabe para onde Eliseu estava subindo? Para Betel, onde Jeroboão havia instituído postes ídolos para competir com a adoração verdadeira. Ele estava indo a confrontar aquele pecado que estava instituído, mas no meio do caminho acontece algo. Nós estamos sendo devorados por uma igreja maternal que não nos deixa crescer, que tem mecanismos de discipulado que nos treinam dentro de um jardim de infância, que adulam nossos sentimentos e as nossas emoções, e ao invés de nos dar espadas para guerrear, nos dão chupetas para dormir. Uzias reinou dos 16 anos até os 66 anos. 66. Número daquilo que é estabelecido para a terra. Número daquilo que é estabelecido de forma natural. Mas ele não começou tão mal assim. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 26, que ele fez tudo o que era bom, conforme o seu pai Amazias. Ou seja, ele instituiu coisas lindas diante do Senhor. Mas o versículo 2 nos dá um segredo, diz assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. Ou seja, enquanto ele valorizou o conselho profético, enquanto ele deu ouvidos ao que o Espírito estava direcionando, ele foi bem. Mas nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então você vê uma série de situações que foram instituídas por Uzias e que são maravilhosas. Ele construiu um verdadeiro exército com mais de 3.000 homens regimentados, hierarquizados, paramentados. E você vê que ele estava preparado para grandes batalhas. Mas de repente um dia, Uzias, ele tenta oferecer sacrifício no lugar do sacerdote, e ele foi presunçoso. Achou que porque ele estava fazendo coisas que agradavam a Deus, ele podia caminhar num nível que não era dele. Sabe o que acontece conosco hoje? Nós queremos caminhar em determinados lugares de autoridade, quando na verdade nós não estamos prontos interiormente para que isso aconteça. Sabe por que uma casa como a Healing House ela é necessária para a cura de pastores? Porque nos últimos 10 anos nós recebemos pessoas que nasceram de novo dentro das nossas igrejas, ou que receberam Jesus, eu não sei, mas que por conta do carisma e por conta do perfil de liderança já foram embotados ou engessados dentro de uma apostila, e dentro de 3 meses eles já tinham que se multiplicar e eles já tinham que expandir, sendo que eles não passaram pelos processos do Espírito, somente da água. Eles nasceram somente num estágio, mas não se submeteram aos processos necessários. Quantos entendem isso? Daniel fala sobre um processo em que, se você se torna um mestre desabilitado ou desautorizado para compartilhar aquele nível de entendimento, você começa a ter um processo cíclico de desconstrução da sua vida, em que o próprio Deus o trata com fogo, com a espada, com a própria palavra, porque você é provado por aquilo que você libera. Então, o nosso grande erro é quando nós acessamos lugares de autoridade, sendo que nós ainda não nos submetemos aos processos que Deus quer que nós venhamos nos submeter. Simples assim. Existe um passo a passo, e isso não tem a ver com o demônio. Eu não quero ser aqui o advogado do diabo, mas eu quero lhe dizer que em nenhum momento alguém colocou a mão sobre a cabeça de José e disse: eu expulso agora o demônio do processo da sua vida. Porque ele tinha uma visão escancarada, aberta sobre aquilo que Deus iria fazer. E como disse o Fábio, ele não mudou o seu coração em nenhum dos momentos. Ele permaneceu firme naquilo que foi estabelecido até o final. Então nós estamos passando por processos em que muitas pessoas vão dizer: não, isso é um ataque do inferno contra a sua vida. Não, isso é um levante do inferno. Sabe,
engessamos as pessoas num lugar de medo. Eu não acredito num processo de libertação que escraviza mais as pessoas depois que elas passaram do que quando elas entraram. Mas eu acredito num processo que verdadeiramente liberta, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe de uma coisa que eu acredito? Eu acredito que nós precisamos ter um encontro com a verdade, porque a Bíblia diz em Provérbios que o justo é liberto pelo entendimento. Quando você compreende o que você está vivendo através de um discernimento no Espírito, tudo fica mais fácil. Mas talvez você esteja guerreando guerras aqui fora, quando na verdade as lutas são interiores. Eu volto a falar aquilo que eu falei ontem. As guerras, elas são sem lei. Você precisa preservar a sua vida, porque senão você morre. E você precisa avançar contra o inimigo, e ela acontece num campo aberto. Você precisa de perícia, de preparo para entrar nela. Luta acontece dentro de um ringue, com um juiz, com muitas situações já pré-definidas. E você sabe quem é o opositor, quem é o adversário. Justamente, você vai lutar com você mesmo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra aquilo que está aqui dentro. Principados, potestades e hostes da maldade. Como assim, pastor Jackson? Principados, potestades e hostes não governam as regiões celestiais? Também, mas eles têm muitos pontos de contato dentro de nós, pelas áreas de legalidade que nós abrimos e nunca fechamos. Você sabe o que quer dizer? A palavra principado fala de ideologias, de princípios distorcidos. A palavra potestade fala de poderes constituídos. A palavra hoste fala de influência, de cultura. Então dentro de nós existem muitas áreas ainda com lixo que precisa ser removido para nos preparar para assumir o lugar do propósito, e nós não estamos tendo clareza sobre isso. Isaías, ele conseguiu ver Jesus Cristo. Repita assim comigo: Jesus Cristo. Isso quer dizer que ele é a expressão na terra como ele é no céu. O Jesus era o filho prodígio de Maria e José, mas o Cristo era o Cristo ressuscitado, eu e você nascidos de novo, como corpo, funcionando debaixo do governo do cabeça e expandindo de uma forma especial e sobrenatural. Então as nossas bases de crença, elas deveriam reunir as duas coisas: Yeshua, o filho do carpinteiro, e o Cristo, o ungido de Deus. Isso fala da nossa humanidade divina e da nossa espiritualidade natural, porque Isaías 9 vai dizer: um filho, um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Deixa eu explicar algo para vocês aqui. O menino nasceu, ou seja, nós nascemos como meninos, mas um filho se nos deu. Ou seja, dentro do menino existe o filho. Quando nós nascemos de novo, dentro de nós, das nossas entranhas, é gerado o Filho de Deus. Quantos me acompanham nisso? Agora, uma coisa interessante: o filho que estava dentro dele já estava pronto, porque ele havia sido imolado antes da fundação e da criação de todas as coisas. O filho, ele era de Deus, o menino era de Maria, ele estava sendo formado. Ou seja, os nossos meninos são da igreja, mas não pode ser uma igreja maternal, tem que ser uma igreja que não faça jus à estátua da pietá, da piedade, mas seja uma mãe que realmente se conecte à eternidade, entenda o propósito para os seus filhos e os desenvolva para isso, entendendo que dentro dele está o filho e não é apenas o menino. Agora, uma coisa importante para nós lembrarmos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Você sabe que um dos primeiros ossos que são formados no bebê é o osso do ombro, é a escápula. Todos os outros ossos que são formados, eles são na verdade uma cartilagem em formação, inclusive o próprio cérebro. Por isso você tem a moleira do bebê, que depois do nascimento acaba se fechando. Mas o primeiro osso a se calcificar no corpo é o osso do ombro, que fala o quê? De responsabilidade. Quando é que a gente vê que um menino está sendo desenvolvido? Quando ele alarga os seus ombros. E esse lugar, segundo os judeus, se chama osso luz. Por isso que a cultura judaica não acredita na cremação. Por isso que eles acreditam então no sepultamento, porque eles entendem que o fogo, ele destrói aquilo que Deus vai precisar reconstruir a partir do primeiro osso que é gerado nas entranhas no ventre da mãe.
Você sabe o que isso quer dizer? Que mesmo antes de nascer, Cristo já estava sendo preparado como um modelo e que carregaria sobre os seus ombros uma responsabilidade sobre todas as coisas, como cada um de nós. Como cada um de nós, com uma mentalidade sacerdotal, nós somos gerados para carregar sobre nós uma responsabilidade. E essa responsabilidade vai trazer o quê? Maravilhas, espírito de conselho e de sabedoria, espírito de fortaleza, conexão direta com a eternidade e paz sobre todas as coisas. Você entende que quando você está no Filho, você está no Cristo, tudo aquilo que Ele veio para estabelecer acaba sendo transferido para você como co-herdeiro? É importante você lembrar que quando Pedro foi peneirado por Satanás, antes desse capítulo, Jesus está falando sobre responsabilidade. Ele está dizendo: assim como o Pai me deu responsabilidade na terra como no céu, eu transfiro a vocês esse mesmo encargo. E depois então Pedro passa pela peneira de Satanás. Então quando nós estamos passando pelos processos da peneira, o que o Senhor está fazendo? Nos preparando, ou preparando os nossos ombros para nós carregarmos o peso de glória que a nós foi proposto. Eu digo isso, ele teve 60 anos de encargo de alma. Isaías teve 60 anos de encargo. Isso definiu o seu ofício. Ele viveu uma plenitude como profeta, mas ele teve que passar por 4 reinos. Repita assim: com 4 reinos. Isaías, ele enfrentou primeiramente a perda, a morte do rei Uzias, que embora tenha instituído ao Senhor coisas magníficas, no final da sua vida ele acaba fazendo as coisas do seu jeito e ele toma um lugar que não é dele. Isso fala de presunção. Muitas vezes nós nos achamos preparados demais para assumir um determinado lugar. Eu não estou dizendo para você ter uma imagem negativa de você mesmo. Eu estou dizendo para você acreditar muito mais naquilo que Deus depositou dentro de você e que você carrega, do que nos seus dons e talentos e artifícios naturais desenvolvidos externamente. Porque Deus não olha como o homem vê, Ele primeiramente vê o coração. E muitas vezes nós valorizamos coisas externas, como uma boa retórica, um bom sermão, uma boa habilidade com pessoas, mas por dentro nós estamos despreparados, e nós, por conta da presunção, permitimos que a soberba e o orgulho subam o nosso coração. E quando nós precisarmos descer dessas escadas, da humilhação e do quebrantamento, nós não vamos ter como fazer o caminho de volta, porque o orgulho nos prende num limbo de blindagem contra o próprio Deus. A segunda coisa é que ele enfrentou, porque ele fazia parte de uma corte real. E nós não queremos sair dos pedestais. Quando você tem o orgulho, a soberba, a presunção como base da sua vida, você não se submete aos processos redentivos do reino de Deus, que vão trazer novamente autoridade sobre você. O segundo rei é Jotão. Repita comigo: Jotão. Porque o pai pegou lepra e morreu nos últimos dias. Jotão então se manteve no poder. Isso fala de conformismo. Quando nós achamos: não, eu cheguei num determinado lugar do ministério, está tudo bem como está, a convenção que eu participo me paga um bom salário, me dá um plano de saúde, me dá um carro para andar, eu já sei mais ou menos que ministração eu posso liberar, porque eu sei mais ou menos quais frases de impacto podem fazer o povo se alegrar. Eu sei mais ou menos qual é a forma com que eu posso mover os sentimentos das pessoas. Eu me torno um profissional da fé, com muita perícia e habilidade com a alma. E eu começo a ficar confortável, porque eu começo a adquirir estabilidade. E essa segurança pessoal, ela é mentirosa, porque ela me dá uma sustentação que não é verdadeira, é falsa. E eu começo a regredir no processo daquilo que Deus está estabelecendo. Porque eu fico com medo de arriscar, eu fico com medo de tentar, eu fico com medo de avançar, porque eu tenho medo de perder as coisas que já estão estabelecidas e que foram conquistadas com tanto esforço e com tanta dedicação. E quando Deus me chama para algo completamente diferente e que eu vou ter que encontrar recursos internos para desenvolver aquilo, eu não tenho coragem de quebrar com aquilo que já está estabelecido para entrar em novos lugares.
O terceiro rei, ele é Acás. Repita comigo, Acás. E Acás, você sabe, eu tenho até medo de falar das coisas hediondas que Acás fez no reino, porque ele fez coisas terríveis diante do Senhor. Ele instituiu postes ídolos, se deitava com prostitutas cultuais, davam os filhos ao fogo, estabeleceu um ambiente de feitiçaria naquela nação, e ele se achava maior do que Deus, ou seja, egolatria. Nós corremos o risco de, como pastores, construir uma igreja em que nós somos o centro. Eu não tenho absolutamente nada contra uma liderança centralizadora, porque é só um modelo de liderança, não é o modelo de Jesus, mas é um modelo de liderança, e às vezes ela é necessária, porque uma liderança centralizadora, ela te dá o quê? Uma visão mais clara do processo. Você vai desenvolver as pessoas que estão perto de você com o quê? Com a cobrança de prestação de contas. Você vai olhar nos olhos e você vai literalmente disciplinar essas pessoas. Eu não tenho nada contra com a liderança centralizadora, ela é só um modelo de liderança. Entretanto, quando você se torna o centro e não tem mais espaço para o Senhor decidir e trabalhar, aí é o problema, porque você constrói segundo os seus preceitos e dogmas, segundo os seus achismos, segundo as suas percepções humanas, pautado aonde? Nas suas feridas do passado, nos seus traumas, nos seus medos, e você constrói uma mesa muito pessoal, particular e parecida com você, onde não há espaço para diferenças, porque você não quer correr o risco de ter divergências. Mas é importante que nós venhamos a conflitar, e que pessoas também venham nos confrontar, porque isso é saudável para o nosso desenvolvimento. Por que nós não gostamos de pessoas que colocam o dedo do nosso nariz? Porque elas têm coragem de dizer coisas que outras pessoas não diriam, e nós temos que ter um encontro conosco mesmos, e aí nós nos afastamos desse tipo de pessoa, porque achamos que ela é problema, mas na verdade não, elas são extremamente curadoras, porque elas estão nos moldando e nos lapidando para a conclusão do propósito. Então, quando eu centralizo, eu tomo o lugar do Senhor através da egolatria, e eu instituo um reino que é meu, um império, mas que não é do Senhor, onde Deus não tem espaço para trabalhar. O terceiro e o quarto reino é o reino de Ezequias. E você sabe, Ezequias fez coisas lindas diante do Senhor, e quando ele chega num determinado tempo da sua vida, ele recebe uma palavra que ele morreria e não viveria, e Deus dá a ele mais 15 anos de lambuja. Olha só comigo, 15 é a casa profética do descanso. A arca precisaria ficar 15 côvados fora da água, ou seja, um lugar de segurança. Mas Deus deu isso para Ezequias para que ele gerasse coisas para o Senhor e não para ele. Mas ele faz uma coisa muito complicada. Quando ele pede um sinal ao Senhor, ele pede que o relógio de Acás retroceda 10 graus. Quando ele faz isso, ele se desconecta de uma paternidade de destino que era o seu pai Davi, porque a Bíblia diz que ele fez tudo o que era correto conforme o seu pai Davi, e ele se conecta a uma paternidade terrena, natural e humana, ou seja, ele faz aquilo que Acás precisaria terminar, e por conta disso ele gera Manassés, um rei pior do que seu pai, do que seu avô. Ele acaba abrindo todos os segredos dos tesouros que Deus havia proporcionado a ele, aos babilônios. Ele permite que a Babilônia entre. Sabe o que isso significa? Muitas vezes os nossos ministérios, eles não conseguem colidir com o sistema babilônico, porque nós estamos nos abrindo para esses fundamentos entrarem dentro da nossa movimentação, influenciando o nosso encargo, e nós não estamos estruturando sobre o fundamento e sobre a base correta. O que eu quero dizer com isso? Que eu quero voltar a que você entenda o que aconteceu com Isaías. Embora tenha sido algo individual, ele precisava quebrar para poder ter autoridade para colidir contra essas instituições que estavam se levantando contra o governo verdadeiro de Deus. Amém? E como nós queremos que a nossa comunidade local, ela seja como uma Jerusalém para os judeus messiânicos e uma Antioquia para
os gentios convertidos, uma base apostólica e profética, em que os 5 ministérios eles ativam os santos para a obra do ministério, uma igreja Débora, que abraça legisladores, que libera pessoas para a transformação de todas as coisas, através da redenção, num processo de colonização. Como é que eu quero que isso aconteça? Se eu individualmente tenho áreas da minha vida que ainda cooperam para a presunção e orgulho, porque quando eu recebo um confronto profético, eu não me submeto ao processo de Deus. Como é que eu quero fazer com que isso aconteça e Deus se expanda, se eu ainda vivo de forma conformista, preocupado com várias ocupações, com meu coração estruturado em várias seguranças humanas? Se eu ainda sou um ególatra, se eu ainda tenho necessidade de afirmação, eu tenho concupiscência de afirmação, é um pecado que necessita da aprovação das outras pessoas para você se sentir bem, e aí você acaba virando escravo dos relacionamentos, porque você acaba sendo um alvo dos ladrões da identidade. Se a sua comunidade de fé está te olhando de uma maneira positiva, então você está no caminho certo e está bem, e quando a sua comunidade de fé torce o nariz, porque você talvez está tentando implementar algo que tenha sido fruto de revelação do céu para a terra, então você recua, porque você não quer desagradar pessoas, você não quer quebrar vínculos e relacionamentos. Tudo isso acontece por meio de um processo de transição, dentro de um processo, mas nós corremos o risco de terminar os nossos dias também como Ezequias, no campo da religiosidade. Nós estamos construindo uma religião, ou nós estamos construindo um acesso à eternidade? Nós estamos construindo uma religião, ou nós estamos realmente preparando um ambiente para o governo monarca do Messias? Porque quando ele voltar, ele vai precisar de um reino organizado, ordenado, com funcionalidade, com movimentação e com fundamentação. Só que isso não vai acontecer se nós fecharmos os nossos ouvidos e nós não nos submetermos aos processos. Repita comigo: desenvolver. Para algumas pessoas eu já tenho falado nisso. Sabe, Luciano, Fábio, uma das palavras que saltaram no meu interior nos últimos dias foi a palavra desenvolver. E ela é a junção de duas palavras: de deixar, e envolver, de estar vinculado. Sabe o que acontece conosco? Nós não queremos nos desenvolver porque nós estamos o quê? Atados, amarrados, vinculados a cativeiros emocionais e afetivos que não nos deixam sermos liberados para o cumprimento do propósito. E todas as vezes que Deus precisa mexer nessas bases para nos empurrar adiante para a conclusão daquilo que Ele estabeleceu, nós não conseguimos romper com a alma para nos vincular ao Espírito. O processo de desenvolvimento, ele precisa acontecer para ontem. Pelo menos a consciência dele. É impossível que você veja uma mãe com um filho de 40 anos mamando no seu peito. É inadmissível. É uma imagem incestuosa. Porque nós só temos prazer com a igreja, mas nós não a desenvolvemos para o propósito. E sabe de uma coisa que eu tenho entendido? Que talvez nós não tenhamos um problema de identidade vocacional, nós tenhamos um problema de novo nascimento. Porque nós não compreendemos esses processos, porque nós somos convencidos de que o evangelho era bom, poderia salvar o nosso casamento, ter uma escolinha boa para os nossos filhos, podemos viver em comunidade, é isso, mas não é só isso. Tem algo muito maior para ser expandido dentro de nós. A água, a palavra, é um processo fabuloso, fundamental. Porque quando você é um com Cristo e você entende a palavra, ela é liberada a partir de você, você se torna uma só com ela, você se desenvolve dentro dela. Agora, o fogo, ele precisa voltar para as nossas vidas. Nós precisamos abraçar os processos de Deus. As piores experiências que você tem vivido no ministério são os maiores presentes que o Senhor tem te dado para forjar o seu caráter e te preparar para o propósito. Isso precisa ficar claro para nós. Sabe de uma coisa? Quando Deus, Ele
Todas as coisas foram criadas a partir do Cristo, foi feita uma forma, e ali dentro Adão foi forjado, foi formado, e Deus soprou sobre ele o fôlego, e aí então ele vem à vida, e dele então, quando ele é morto, dele sai Eva, e quando ela olha para ele, ela diz assim, ele olha para ela, ele diz assim, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Por quê? Porque ela foi feita do mesmo padrão de DNA do que ele. Ela tinha a mesma estatura, cor dos olhos, cor do cabelo. Ela tinha uma forma diferente, mas ela era a irmã gêmea dele. Ela foi feita do mesmo padrão de DNA. E quando Cristo na cruz está expirando e um soldado o perfura no seu lado e dele sai sangue e água, naquele momento nasce cada um de nós que somos a igreja, a noiva, que está sendo aprimorada pelo Espírito até alcançarmos a estatura de varão perfeito, ou seja, nós precisaremos ser desenvolvidos até sermos gêmeos com Cristo, com o mesmo padrão de DNA. E por isso Paulo vai falar sobre a altura, a largura, a profundidade, porque ele está falando das medidas exatas do Cristo, e nós estamos sendo esticados para alcançar esse lugar. E sabe por que você está lutando contra Deus? Porque você não quer ser esticado. Todas as vezes que Ele permite que determinada situação aconteça no seu chamado e na sua vida pessoal, para te esticar, você se fecha e não deixa o Senhor te esticar. Mas vai doer demais, mas vai ser vergonhoso demais, mas vai ser doloroso demais, e eu tenho medo, e se eu ficar sozinho, e se as pessoas me abandonarem? Querido, aí você vai ver quem realmente te ama e quem não te ama, quem está com você por conveniência ou está com você realmente por um propósito, porque as pessoas que foram estabelecidas por Deus para estar do seu lado, essas não vão te abandonar no dia mau, elas vão estar com você mesmo nos momentos difíceis. Então não tenha medo de avançar, não tenha medo de desenvolver, não tenha medo de progredir. Vai doer, porque muitas vezes nós encontramos um ambiente de conveniência, mas não de conversão. Estava muito bom para Pedro. Pedro havia pescado peixe quando não tinha, havia descoberto o nome verdadeiro de Jesus revelado pelo Pai, havia sido escolhido como aquele que fincaria as primeiras estacas da igreja histórica, enfim, estava tudo bem para ele, mas nos 45 do segundo tempo, Jesus olha para ele e diz: Pedro, você precisa se converter. E você vai ser peneirado, e o que sobrar de você vai ser puro. Vai ter um momento na sua vida que você só vai ter a sua fé, todas as outras coisas vão ser arrancadas. Por isso que você não pode desperdiçar a palavra profética que foi empenhada sobre você, que foi impartida com o seu espírito. Sabe aquele dia que você estava no seu devocional e você abriu a palavra de Deus e de repente aqueles versículos saltaram diante dos seus olhos e tudo fez sentido? Sabe aquele dia em que Deus usou um profeta e que parece que só faltou dar o seu RG, porque tudo aquilo que Deus havia colocado no seu coração foi ajeitado como um quebra-cabeça, como se Ele tivesse montado um mosaico dentro do seu espírito, as coisas foram ordenadas e ficaram claras? Nós vamos nos esquecendo desse dia por conta das conveniências, e nós vamos perdendo o nosso eixo, e aí nós vamos aprimorando quem? Adão, ao invés de ver o Cristo. Sabe de uma coisa? Jacó e Esaú. Esaú um homem do campo, Jacó um homem das tendas. Esaú representando Adão, Jacó representando o Cristo que habita em nós. A palavra Jacó significa suplantador, ou seja, quando viesse o Cristo, ele precisaria suplantar Adão. Ou seja, nós às vezes vivemos comungando com Adão do nosso lado. Deus não enviou Jesus como um parceiro para Adão, Ele enviou Jesus para substituir o primeiro Adão. Quantos me entendem nisso? Então eu não posso investir numa natureza caída, eu preciso investir numa natureza vivificada. Eu não posso viver numa alma viciada em questões que são da terra. Eu preciso ativar o meu espírito para compreender as coisas que são do céu e colocar em prática para transformar minha vivência. Sabe uma coisa que eu não entendi? Eu disse: Jesus, você é a Torá, o cumprimento da lei. E o primeiro mandamento com promessa, e depois em Efésios, Paulo repete isso: aquele que honra o seu pai e a sua mãe tem seus dias prolongados na terra. Ou seja,
Jesus veio para viver a lei e viver além dela, mas de repente você vê Jesus dizendo assim: olha, aquele que não estiver disposto a deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua casa, por amor de mim, não tem parte comigo. E aquele que fizer isso, terá 100 vezes mais nessa vida e um galardão. Por que Jesus fala isso? É um paradoxo? Ele quer quebrar os vínculos? Não, ele quer dizer o seguinte: que você precisa se livrar da sua alma intoxicada, das influências de uma paternidade caída, de uma maternidade disfuncional, de irmãos e irmãs que não estão vivendo por propósito, mas vivem por afeto, e te carregar para um plano diferente no espírito. Ou seja, é um corte com a sua vida almática e uma liberação para uma vida do Espírito. Ele não está dizendo para você desonrar seus pais, ele não está dizendo para você abandonar seus irmãos, ele não está dizendo para você não frequentar mais as festas de família, não, muito pelo contrário, você precisa estar lá para influenciar, mas ele está dizendo, sabe, isso que você vive reclamando e passa anos e anos na cura interior e na libertação, que na verdade já não tem mais nem interior, porque já foi tudo arrancado de dentro de você. Você só fica gastando o tempo investido com você e o seu dinheiro para sair da sua casa e ir lá tratar coisas que a cruz já te deu acesso, para que em Cristo você reconheça. Você entende o que eu estou dizendo? Às vezes a gente passa anos e anos fazendo os mesmos aconselhamentos, nas mesmas feridas, nas mesmas infecções. A pessoa já não vai mais nem para casa. É montado um centro de terapia intensiva, uma UTI dentro do gabinete pastoral, onde você tem um soro, um acesso constante para receber a cura de Deus, porque você não pode voltar para casa, porque se você for removido, você morre no meio do caminho. Não, você precisa se emancipar e ter acesso a lugares de legitimidade no Espírito, que vão te preparar para entrar nesse lugar de fundamentação de base. Uma das coisas muito interessantes, os manuscritos sinaíticos descobertos recentemente no Mar Morto deram uma explicação muito louca para a gente. Mateus 16 e 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você sabe o que esse texto, na transliteralidade dele, no original quer dizer? Quando diz assim, tome sobre si a sua cruz, a palavra cruz aqui, ela não é no grego stauros. No aramaico ela vem de uma expressão chamada fortes. Jesus estava dizendo assim, se nós tivéssemos que parafrasear: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre os seus ombros, coloque a mão assim, ombros, lugar de maturidade. Jesus estava dizendo assim, tome sobre os seus ombros um peso de responsabilidade maduro e siga-me. A palavra fortes, ela tem essa conotação de alguém que tem musculatura suficiente para carregar sobre os seus ombros um peso, porque foi desenvolvido para aquilo. A gente vê algumas histórias mostrando que quando os homens trabalhavam com a caça, eles saíam de casa e eles caçavam um mamute. O cara trazia um mamute para casa. Você sabe o que é isso? Hoje, com 30 anos, se a gente vai pegar a tampa de uma caneta no chão, a gente pinça o ciático e não volta mais para o lugar. A gente não faz academia só para postar na rede social, tá pago. A gente precisa se preparar. Repita comigo, eu preciso me preparar, me desenvolver para aquilo que está por vir. Pastor Luiz falou uma chave aqui, no final da ministração. Por isso que a gente tem que estar atento do começo ao fim. Ele disse o seguinte: se você não treina a sua consciência a viver uma vida no Espírito, no dia mau, quando você tiver que recorrer a ela, ela não vai estar habilitada para te socorrer. A gente espera para reagir somente no dia mau.
Nós não nos preparamos com base naquilo que está por vir. Olha a ministração do Fábio. Fábio falou sobre 2 ajuntamentos, uma reunião que prepararia um grupo com a mesma mente, o mesmo coração, para aquilo que estava por vir. E um outro grupo, como o primeiro grupo não deu certo, onde ele literalmente ia liberar individualmente, abençoando cada um, para que cada um fosse fazer as suas coisas. É muito mais fácil. O primeiro dá mais trabalho, mas o primeiro é o caminho correto. Se nós não tivermos essa consciência de coletividade, de pluralidade, de desenvolvimento, onde nós precisamos ajudar um ou outro a se desenvolver, para preparar um ambiente para aquilo que está por vir, nós não vamos subsistir ao dia mal, nós não vamos conseguir suportar o que está por vir. Volto a dizer, os coatitas levavam a arca sobre os ombros. Nós subimos degraus sem estarmos habilitados. Eu quero, encerrando com vocês, abra comigo Gálatas 4:1. Mas digo que o herdeiro, enquanto o quê? Enquanto o quê? Menino. Gálatas 4:1. Mas digo que o herdeiro enquanto menino em nada se difere do escravo, embora seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo designado por seu pai. Repita assim comigo: eu estou debaixo de tutores e curadores até o tempo designado pelo pai. Você tem essa consciência? Mesmo que a liderança seja injusta, é necessária. Deus não dá o que você quer, Ele dá o que você precisa. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos guardados em escravidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas quando veio o cumprimento do tempo, enviou Deus ao seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos seus corações o espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim não és mais escravo, porém filho, mas se filho também herdeiro por Deus. Ou seja, repita assim comigo: como menino, eu estou sendo desenvolvido para que o filho se manifeste. Então Jesus foi, quando você começa a ler o Evangelho de Lucas, você vê que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Ele estava sendo desenvolvido, mas aos 12 anos ele estava discutindo lei entre os doutores. Entretanto, aos 30 ele estava falando de graça e de reino a uma grande multidão. Você ainda quer funcionar como menino ou você quer fluir como filho? Só que para isso você vai ter que permitir os processos de desenvolvimento e aprimoramento de dentro para fora. Abra comigo e fique de pé. Para algumas pessoas, o Senhor vai estabelecer um período de corte. Sabe por quê? Porque Jesus, quando estava conversando com os doutores, ele foi abordado pelos pais. Ele disse: eu estou cuidando das coisas do meu Pai. Quando Jesus foi transformar água em vinho em Caná da Galileia, quando Maria chegou perto dele e sugeriu que o vinho tinha acabado, ele chamou ela de mãe? Não, ele disse: mulher, o que tenho eu contigo? Na cruz, ele diz para o discípulo que ele tanto amava, ele diz: olha, está aí a tua mãe, está aí o teu filho. Por quê? Porque ali ele já era filho maduro, ele já não era mais menino. O problema é que nós queremos continuar vivendo como meninos. Nós não queremos ter enfrentamento, nós não queremos ter conflito. Deixa eu dizer para vocês, dói muito. O Júnior me dá muito tapa na cara.
E a gente descobriu que às vezes ele faz isso e eu volto para casa triste, remoendo. E por quê? Porque ele está matando o menino e deixando o homem vir para fora. Às vezes eu estou no telefone com o pastor Luiz, e aí ele me diz um não, e aí eu devolvo para ele: então não vamos fazer mais nada. E aí você recebe 8 áudios. Deixa de ser infantil, Jackson. Acorda. Toda vez que eu te digo não, você reage desse jeito. Penteia esse cabelo. Eu estou sem gel no quarto, preciso de ofertas. Se você tem. Júnior de Campinas, você tem um quarto cheio de gel na sua casa. Gente, eu não sei como o Júnior faz coleção de tanto gel, de tanta marca. De todo lugar que ele vai, você não traz um imã para a geladeira? O Júnior viaja o mundo todo, traz um gel. Mas eu vou dizer algo para você: dói muito amadurecer. Dói demais amadurecer. Você se submeter a pessoas que falam ao seu coração, você se submeter a pessoas que você reconhece a paternidade, você prestar conta de áreas ocultas da sua vida. Mas isso vai te formando de dentro para fora, até que você possa ter passos firmes. Antigamente eu pedia desculpa, depois eu pedia com licença. Hoje, aliás, antigamente eu pedia com licença, depois eu pedia desculpa. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje eu faço, se der alguma coisa errada e eu levar uma bronca, eu vou assumir o meu erro. Mas eu era tão inseguro que eu não conseguia dar um passo. Eu não estou falando que você não deva consultar, que você não deva comunicar, não é isso. Só que às vezes a gente quer dar satisfação para o mundo, porque a gente quer a aprovação de todos. E isso quem faz é menino, porque não tem referência, porque não tem alguém que fortaleça, não tem alguém que diga: não, é por aqui mesmo, esse é o passo. Só que nós estamos numa geração sem qualquer tipo de compromisso com ninguém, em que você diz para você mesmo que quem manda em você é você, e está acabado. Só que está errado. Nós precisamos voltar a ser corrigidos, voltar a ser disciplinados, voltar a passar pelos processos e pelos padrões. E isso vai fazer com que você também amadureça. Feche os seus olhos. Eu quero concluir com o Jackson alguma coisa para a gente aproveitar esse momento, esses minutos. Alguns de nós, permitido pelo próprio Senhor e conduzido pelo próprio Deus, para fazer denúncias sobre as nossas prisões, das nossas almas. Você não conhece o quanto que um demônio suga a sua alma na sua área de rejeição, até que uma verdadeira figura de autoridade toque ali. Davi, quando ele venceu a rejeição dos irmãos, ele derrubou um gigante. Quando ele venceu a rejeição de um líder, ele tomou a lança do gigante. Alguns de nós enfrentamos experiências de sermos castrados, porque o falso pai, ele castra. E o propósito do falso é te separar do verdadeiro. E porque alguns de nós vivemos experiências de castração, hoje a gente não consegue se envolver com a paternidade de Deus. Por quê? Porque o pai, ele não castra, mas ele circuncida, sangra e dói igual. Então, quando você tem experiência com a castração, você não deixa mais o pai circuncidar, você não deixa mais o pai cortar,
por causa da memória, da dor, de quem fez a coisa certa do jeito errado, vamos dizer assim. O Senhor está nos proporcionando oportunidades para nos lançarmos. Aconteceu uma coisa agora na Copa do Mundo que foi muito emblemática para nós, que foi o que o Neymar fez. Ele é um emblema dos que nós estamos vivendo nos nossos dias. Uma geração que se tocou já cai, grita e ninguém pode mais mexer com ela. E nós vivemos de um tempo onde pessoas levavam um esbarrão, levantavam e iam jogar futebol de novo. E agora somos uma geração que tocou, cai, grita e ninguém pode mais. Mas o Senhor, irmãos, Ele está nos trazendo para um lugar de correção e cura. A modernidade separou a correção do amor. A correção é um elemento intrínseco do amor. Se estáis sem correção, já não sois filhos, sois bastardo. E um espírito de bastardia afeta aqueles que não se permitem ser corrigidos. Não permita que as memórias da castração te impeçam de entrar no lugar da circuncidação. Ou essa palavra, eu acho que eu pronunciei ela errada, mas não faz mal. Circuncisão. Quando o povo entrou em Canaã, Deus falou para Josué: circuncida os filhos. Por quê? Deus estava dizendo: Josué, o inimigo de vocês aqui não é o cananeu, não é o heveu, não é o teu. O inimigo de vocês é a falta de consciência de ser filho, herdeiro. E vocês são donos. Não pede licença, manda sair que essa terra é sua. Seu inimigo não é o heveu, não é o eteu, mas a falta de consciência de ser filho e herdeiro. Então nessa manhã o Senhor quer trazer circuncisões aqui, dizendo: toma posse daquilo que é teu, lhe foi tirado. É um momento de devolução. Eu estava lendo o que eu vou falar à noite, e eu estava justamente lendo Josué 5 sobre isso. A maior dificuldade é a natureza, lidar com a natureza caída. Não são os obstáculos de fora, são os obstáculos de dentro. Por isso que o Senhor disse: circuncida os filhos de Israel. Eles eram filho da mãe, mas não eram filho do pai. Fazendo um trocadilho, eles eram filho da nação de Israel, mas ainda não tinham entendimento de paternidade. E Moisés não circuncidou ninguém, porque Moisés foi criado por 3 mulheres. Ele foi criado pela filha de Faraó, por Miriam e por Joquebede. Ele foi para o deserto, ele não marcou ninguém, nem os seus próprios filhos. E a primeira vez que você vê na Bíblia uma mulher marcando seus filhos. E assim, irmãos, hoje em muitos lares, para a glória de Jesus eu digo isso, né? É as mulheres que têm circuncidado, porque os maridos não têm tomado as suas posições. E elas, como guerreiras, têm ido para frente, têm ido para a trincheira, e às vezes até têm sido expostas. E esse trabalho, irmãos, de circuncidar é do pai, não é da mãe. É do pai. É o pai que circuncida. E nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor está levantando. Não é uma geração de caba macho, não. É uma geração de sacerdotes que estão entendendo a sua função no corpo de Cristo. A edificadora sempre é a edificadora, e não vai mudar nunca isso. Ela foi chamada para edificar. Então toda mulher, irmãos, ela foi chamada para profetizar com a cabeça coberta. Ela foi chamada para ministrar, foi chamada para direcionar, foi chamada para edificar, mas para mudar a natureza do filho. São os homens que foram chamados para isso. Então nós tivemos esse entendimento nessa casa de paternidade. Às vezes as pessoas vêm aqui e acham que a gente é machista, porque às vezes não vê quase mulheres pregando. Mas, irmão, nós temos uma mulherada aqui que é faca na bota. Verdade? Tem as mulheres aqui que são violentas na palavra. A sorte de vocês é que elas não estão pregando.
porque elas são violentas no que fazem, violentas no discipulado, violentas no tirar o carrapicho, violentas na edificação da nossa casa. E às vezes as pessoas vêm aqui e às vezes acham que o Mevon é um ministério machista, que parece que as mulheres não funcionam. Não, elas funcionam mais do que nós, elas não aparecem. Às vezes elas aparecem menos, mas elas funcionam muito mais do que nós. Elas dão condição para a gente ter legalidade para aparecer. Elas dão a condição para a gente aparecer. Porque é em casa que nós somos ministrados por elas. E somos edificados. Em casa que a faquinha pequena pega assim e entra com tudo. Aqui você vê a nossa espadona aqui. Mas a faquinha, a espadinha pequena você não vê não. Porque ela dá na mesa, assim, por baixo da mesa assim. E fura a gente inteiro. Então a mulherada aqui é violenta. Não pense que ai, tadinha das irmãs, elas não têm oportunidade. Não tem. Chama uma delas para ministrar na sua igreja para você ver. Chama essas irmãs para falar. Chama, irmãs. E a natureza caída, essa natureza caída, ela precisa ser restabelecida, irmãos. Por isso que o Senhor disse: circuncida os filhos de Israel, porque hoje eu vou tirar o opróbrio, ou seja, a vergonha de vocês do Egito, a vergonha desses homens serem subjugados, escravizados. Então é a segunda vez que você vai ver na Bíblia a circuncisão em massa. A primeira foi Abraão, que fez em Gênesis 17, e a segunda foi Josué, que fez no capítulo 5. Moisés foi para o ministério e a família ficou para trás. O sogro teve que levar a família junto. Josué não. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor está devolvendo a legalidade para as famílias entrarem no sacerdócio real nesses dias. O Senhor está devolvendo a legalidade para as famílias entrarem no sacerdócio real nesses dias. Nós vamos orar aqui antes de terminar. Temos que fazer um ato aqui, como disse o Juscelio. Deixa eu falar algo para vocês. Às vezes nós ficamos muito preocupados com determinadas movimentações que nos assustam, que são movimentações exteriores relacionadas ao funcionamento da igreja. Mas nós estamos cegos para algumas influências que nos pegam de dentro para fora e que afetam determinados fundamentos que são ligados à esfera da fé. Por que eu estou dizendo isso? Hoje nós estamos vivendo num tempo de uma cultura e de uma sociedade líquida, em que as pessoas desconstruíram todos os balizadores corretos, e todos os valores e todos os princípios estão se perdendo por conta de ideologias e de culturas, e nós estamos sofrendo um processo de metamorfose, só que é da borboleta para a lagarta, é de uma coisa bonita para se transformar numa coisa feia, porque quando se tira esse espírito de correção, o espírito da profecia, que realmente dá destino, que traça diretrizes claras, nós acabamos nos corrompendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, aproveitando um gancho sobre o que foi dito aqui, quando nós falamos sobre essa questão do papel da mulher, existe uma situação agora se levantando em relação ao feminismo. Por quê? Porque Zípora chama Moisés de um homem sanguinário, porque ela é submetida a fazer uma coisa que era para Moisés fazer. Eu nunca entendi essa questão, que Deus se manifesta numa sarça ardente e fala pessoalmente com Moisés, e ele se vira e dá atenção para aquilo, e ele teima com o Eterno sobre não voltar para o Egito, e de repente então ele toma a decisão de ir no meio do caminho, Deus decide matá-lo. Como que o mesmo Deus que agora o convoca, agora no meio do caminho decide matá-lo? Mas justamente porque a palavra diz que o Eterno falou que você irá salvar os meus filhos. Ele não podia salvar os filhos de Deus sem primeiramente construir uma aliança com Gerson, que era o seu primogênito, dentro da sua casa. O que eu estou falando com isso? Que toda essa desconstrução moral invadiu a igreja. Esse lugar de ministérios irresponsáveis,
que não traçam diretrizes claras, que não dão fundamentos sólidos, concretos para uma construção, uma edificação saudável e no prumo correto, que saem deliberadamente, sem qualquer responsabilidade ou prestação de conta, para fazer o que dá na telha. Por favor, isso não é reino. Nós chegamos em alguns lugares que as pessoas dizem: eu não estou mais no sistema, eu saí da religião, eu não quero mais estrutura, eu estou vivendo de maneira orgânica. Escute o que eu estou lhe dizendo. Eu sou o camarada que mais fala sobre isso. Tem um livro lá atrás, A Noiva Adúltera. Eu falo um pouco sobre essa questão de estruturação da igreja. Estávamos falando agora de manhã. Existem 3 termos. Existe um termo chamado carral, um termo chamado basileia e um termo chamado eclésia. Um deles, carral, fala de fundamento, e o fundamento é único, é Cristo. O outro, basileia, fala de um sistema de coisas ou de funcionamento, legisladores governando em favor de um reino. Isso fala o quê? De um sistema. E o último fala de uma metodologia, que é eclésia, um método que Deus estabeleceu, que é de expansão a partir do céu para a terra, e não existe nada novo, é o plano eterno de redenção. Você está me entendendo? Então, às vezes as pessoas, elas querem quebrar estereótipos e por conta disso elas se tornam irresponsáveis e elas não dão o seu coração para mais ninguém circuncidar. Esse é o momento que nós vamos precisar voltar a ser igreja, a sentar para confrontar as coisas que estão erradas, a olhar nos olhos e dizer as coisas que nós pensamos, a não ter medo mais. Nós vamos precisar desse tipo de relacionamento. Nós sempre tivemos um discurso de desconstrução, e quem olhava para a gente, nós achávamos que nós éramos liberais, extremamente irresponsáveis e sem qualquer tipo de padrão. Isso é uma mentira. Isso não existe. Isso é uma mentira. Nós não queremos passar uma imagem para vocês de uma libertinagem descomprometida, mas de um reino que tem um fundamento e que é regido por termos claros e específicos de movimentação, fundamentação e funcionamento. Amém? Então, só que, por que nós não estamos amadurecendo? Por que nos falta estadistas no reino? Eu pergunto para vocês, vocês conseguem contar nas mãos quantas pessoas hoje se destacam, entendendo tempo e modo e construindo coisas realmente sólidas para o reino de Deus? Vocês conseguem contar nas mãos? Conseguem contar. Mas por que em outras épocas, em outras eras, outros estadistas, quando não se tinha internet, quando não se tinha mídia social, quando não se tinha nenhum veículo de comunicação, quando não tinha nenhum outro tipo de raio de influência que fosse mais efetivo e rápido, mas essas pessoas se destacavam a ponto de construírem biografias que hoje nos inspiram? Porque existiam balizadores, e existia o que? Confronto. E existiam conflitos, e as pessoas amadureciam. Eu estou falando isso porque nós muitas vezes pagamos uma viagem para levar os nossos filhos para Israel e fazer um bar mitzvah. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Bar mitzvah é um rito de passagem de uma cultura judaica. Você pode fazer o seu rito de passagem com o seu filho em casa. Todas as vezes que eu monto uma pista da Hot Wheels com o meu filho em casa, na sala de casa, todas as vezes que eu saio para jogar uma bola, todas as vezes que eu saio para levar ele na escola e vou buscar ele da escola, eu estou fazendo um bar mitzvah, eu estou fazendo um rito de passagem, eu estou corrigindo as coisas que estão erradas e eu estou habilitando as coisas que estão certas. Se ele errar mais tarde, vai ser por conta dele, mas eu não posso me tornar irresponsável. Você sabe que um dos termos para uma liderança irresponsável é laissez-faire, e do latim essa palavra final tem a mesma expressão de Lúcifer, porque a liderança que não tem qualquer tipo de compromisso de te chamar e de te disciplinar e de te corrigir, ela não é uma liderança efetiva na sua vida. Se você não se submete a esse tipo de correção, você não se desenvolve. Mas vai doer, porque eu já tive um pai opressor, eu tive um pai ditador, eu tive pessoas que me arrancaram isso. Aí você, como líder, não faz, com medo de que os outros que estão com você sofram a mesma dor que você sofreu. Então você não está pautado numa liderança
escritural inspirada na liderança de Cristo. Você está exercendo autoridade sobre as pessoas pautado numa ferida sua do passado. E se você é filho e você sofreu uma série de retaliações no seu desenvolvimento hoje, você está paralisado e traumatizado com as coisas que aconteceram lá atrás e você não se submete à verdadeira circuncisão. Isso não te amadurece. Para o filho vir para fora que está aí dentro, é necessário primeiro cortar a carne. Jesus no Tabor, eu ministrei isso na convenção, ele rasga a sua carne e traz o filho para fora. Nós não queremos rasgar a carne para trazer a glória para fora. A glória só vai vir para fora quando a carne for rasgada. E a carne é rasgada quando o pai circuncida, quando o pai sangra, quando o pai corta. Eu quero chamar você que é líder e que tem medo da liderança que exerce, com medo de ser para os seus discípulos, para as pessoas que te seguem, para os discípulos de Jesus. Eu gosto de falar isso, não são seus discípulos, são discípulos de Cristo. Você que talvez esteja hoje aqui sem qualquer tipo de prestação de conta para ninguém, porque você assumiu uma liberdade altamente irresponsável e não é consolidada. Eu quero chamar primeiramente aqui na frente esses pais que são líderes de igreja e que têm medo da liderança que exerce, que têm medo de circuncidar. E aí você sabe que o camarada está preso num limbo de imaturidade, de infantilidade, e não consegue crescer, e você tem medo de chamar esse cara para conversar, e de corrigir esse cara, de disciplinar esse cara, e de discipular esse cara como ele precisa ser discipulado. Você precisa vir aqui, porque um dia falharam com você, hoje você está falhando com a sua igreja. Sua igreja é uma creche, um jardim de infância, um lugar de bebês emocionais, de pessoas que não estão preparadas para o propósito, e você fica ouvindo tantos discursos: nós precisamos influenciar a sociedade, eu preciso desenvolver embaixadores, mas você olha para a sua igreja e só vê menino emocional, porque você não está conseguindo ser pai naquele lugar, você tem medo de ser pai naquele lugar. Nós precisamos impartir com você, liberar sobre você esse manto paterno. E eu quero chamar aqui à frente você que está aqui hoje e que é filho, e que porque foi ferido, você disse: ninguém mais vai mandar em mim. Sabe que tem muita gente que procurou o Mevan para receber a cobertura, sabe por quê? Porque nos acha muito livres. Tenta andar perto para ver se é tanta liberdade assim. Não, lá não tem muita cobrança, não tem exigência. É porque você veio de um lugar que literalmente você se tornou profissional da fé, tinha que ter um crescimento quantitativo, tinha que apresentar tabela de resultado, aumentar dízimo e oferta, ampliar a congregação, todo mês mandar relatório, mas ninguém cuidava do seu coração. A nossa proposta é diferente. A gente não quer seu bolso, seu dinheiro, a gente não quer seu relatório, a gente quer seu coração. Só que por conta das coisas que você vivenciou, você está preso aí, e você não consegue mais se submeter. Aí qualquer conselho de pastor, qualquer confronto de pastor, você corre, porque você não suporta. Quero que você estenda suas mãos para cá.